Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Bom, você já percebeu que todos os dias eu estou recebendo aqui um convidado, uma convidada, e tem sido muito importante, porque nós estamos entregando orientações, ferramentas. Olha, eu louvo a Deus pelo número de pessoas que estão participando do nosso podcast. E hoje não vai ser diferente, até porque hoje nós vamos estar falando sobre sexo no casamento. Estamos falando sobre a importância da vida íntima do casal quando se trata de sexo no casamento. Então você não pode perder por nada. Pelo contrário, já convida aí as pessoas que você quer bem para assistir esse podcast. Depois você pode pegar esse link também e mandar para todas as pessoas que você gostaria que ouvisse essas instruções, como você vai ouvir. Compartilhe, tá, esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ok? Deixa aqui embaixo também a sua pergunta, a sua dúvida. Depois eu vou ver como nós podemos enviar para a nossa convidada, que é uma especialista quando se trata deste assunto e tem abençoado milhares de pessoas com as suas palestras e também ajudado muitos casais no ambiente clínico, como ela sempre fala. É uma alegria muito grande, então, receber aqui a Ariane. Ariane, bem-vinda ao nosso podcast mais uma vez, viu? Oi, a paz. Obrigada, pastor Josué, muito obrigada. Eu recebo essa palavra, né, de especialista e busco isso, estudo muito, mas uma das nossas grandes referências, sim, é o pastor Josué Gonçalves, a pastora Rose, esse ministério que tem transformado a vida de muitos casais e tem abençoado, inclusive, o meu casamento, a minha família. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar desse assunto, então, que é importante e é bom. Aí, uma das coisas que eu percebo na maioria dos casais que têm problemas nessa área é que eles não se prepararam pré-conjugalmente falando, né? Porque o certo todo casal fazer um curso pré-nupcial, né? A verdade é que a ausência de informações para iniciar uma vida sexual é como a ausência de informações para dirigir um carro. Se uma pessoa não sabe o que é embreagem, freio, passar marcha, ela vai ter dificuldade de dirigir. O processo de aprender algo, seja cozinhar, seja uma língua, né, estrangeira, enfim, uma outra língua, é como aprender a fazer sexo, né? Eu brinco muito, pastor, eu falo que a mãe ensina a mulher a cozinhar, ensina a mulher a quarar roupa, da minha época, né? Na minha época se quarava roupa. Ensina a filha a trocar fraldas, mas não ensina a fazer sexo. E o pior, né? Alguns homens aprendem sobre sexo lá na pornografia, então de uma forma errônea, de uma forma enganosa, irreal, né? Totalmente fora da realidade. Uhum. Então vão com essas expectativas para o ato sexual, para uma primeira vez, e de repente um está no sul, outro no norte, um com uma expectativa, outro com outra, e é frustrante. Ali às vezes tem muita dor física, dores emocionais, porque a ausência de conhecimento traz isso, né? Nós ficamos perdidos. Espera aí, direita, esquerda, vou, não vou. Então é importante aprender. Ainda mais, né? Quando um já teve experiência e o outro é virgem, por exemplo, né? E aí, o que poderia ser uma experiência boa pode ser uma experiência tão ruim, atrapalhando depois, não é, a vida, não é? A gente costuma dizer, pastor Josué, que tem muito trauma da primeira vez. Infelizmente, muitas mulheres e alguns homens também pode acontecer, né? De repente o homem está lá na tentativa daquelas primeiras relações sexuais e perde a ereção, fica nervoso, daí ele fica com vergonha de ter perdido a ereção e ele acaba não tendo mais coragem de procurar a esposa, se afasta para tentar não passar por aquele constrangimento. Gente, é totalmente natural perder a ereção por nervosismo, principalmente nas primeiras relações, né? Agora, se isso é reincidente, é que aí, se isso acontece muito, é que aí nós temos que avaliar.
Agora, muitas mulheres, pastor Josué, elas sofrem o trauma da primeira relação no sentido de dor, de desconforto, de despreparo. Eu costumo dizer que quando um casal é orientado em um ambiente clínico, orientado por um pastor, por um líder como o senhor, né? Que é curado, que ensina, que fala, ele vai para aquela primeira relação preparado. E preparado, né, instruído, informado, com certeza tem menos dor, tem possibilidade de ter um orgasmo na primeira relação, sim, mesmo que seja a primeira vez dos dois ou a primeira vez de um dos dois, tem possibilidade de ter prazer. Muitas mães, pastor Josué, infelizmente, ensinaram para a filha, olha, sexo dói, sexo é ruim, olha, você está achando que isso é bom, tentando protegê-las do pecado. E isso é um erro. Porque daí aquelas moças, né, que graças a Deus se mantiveram virgens, puras até o casamento, mas elas vão ali com aquela fala. O inconsciente delas vai pensar, meu Deus, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Então, o nosso cérebro, ele não sabe o que é mentira, o que é verdade. Mas a gente ensina para ele, né, o que é verdade e o que é mentira. Então, às vezes, essa mulher vai para o sexo, pensando na dor, focando na dor, tem a dor, porque ela atrai aquilo que ela pensa, né? Assim como imagina a minha alma, assim será, como diz Provérbios. E fala, meu Deus, sexo é horrível. Não quero isso, não gosto. E ali, logo no começo, já tem alguns desentendimentos. É importante ensinar. Eu ouvi um jovem marido dizer para mim que, e aqui vai uma palavra que serve para todos os que estão nos assistindo e que vão casar, né? E para os pais ensinar também para os seus filhos. E ele me contando, ele fez o curso pré-nupcial junto com a esposa, e nesse curso teve um médico que ensinou e tal, direitinho. E quando chegou na hora do ato sexual, a esposa não se sentiu à vontade, ela não se sentiu bem, confortável, ela teve ainda um pouco de dificuldade, os dois eram virgens e tal. E foi muito legal que ele entendeu. Ele entendeu. Respeitou. Ele respeitou, eles conversaram bastante. Não, fica tranquila, a gente vai acertar e tal. E ele conta que foi realmente ter uma relação assim mais interessante uns 15 ou 25 dias depois. Passou a lua de mel, na lua de mel não aconteceu quase nada e tal, ele respeitou. Então vamos passear, vamos curtir e tal. E depois as coisas aconteceram com naturalidade e hoje eles vivem muito bem. Então olha só, quando há maturidade, há respeito, há compreensão de que faz parte, né? E é importante deixar um alerta, pastor José, para esses noivos, né? Às vezes nós criamos a expectativa, né? Isso acontece muito com os homens, de que na primeira noite vai acontecer uma penetração completa e que aquela mulher vai se comportar como talvez ele tenha visto lá na pornografia, na adolescência, antes de Jesus. Então ele fica criando aquela expectativa. E não, às vezes o casal vai conseguir uma penetração completa com 1 mês, às vezes com 15 dias, com 20 dias. Exatamente. Às vezes na noite do casamento, o casal está exausto, sem ânimo, mas se sentem forçados a tentar um ato sexual. Não! Se vocês chegam, sei lá, 5 horas da manhã da festa, 4 horas da manhã, toma um banho, vai dormir agarradinho, tá tudo bem. Vocês têm uma vida pela frente, sabe? Tem que ser leve, não tem que ser sob pressão, sob ameaça, sob um jugo da sociedade. Não. Vocês são um do outro. E é para sempre. E o mais legal disso é essa construção, esse desenvolvimento que vai acontecendo. Assim, aos poucos, e eles vão se entregando, se conhecendo, se permitindo. E é nesse passo a passo ali que vai se desenvolvendo uma sexualidade saudável. Legal. Sem a pressa, né? A pressão. E aí a importância dos pais, né? A importância dos pais nesse processo. Eu tenho um outro amigo que o filho dele, antes de casar, ele marcou uma noite com o filho. Isso eu achei lindo. Ele falou, filho, amanhã à noite a gente vai sair junto. E eu quero conversar com você. Que lindo. E aí ele marcou com o filho, aí saíram os dois, e aí choraram juntos, conversaram. Ele falou o quanto o filho era importante, os desafios que ele ia enfrentar na vida, mas ele estaria sempre lá para apoiar, para ajudá-lo. Sabe? Isso é extraordinário. Aí a mãe sai com a filha, não é, que vai casar. Poxa, se todos os pais fizessem isso, nós estaríamos construindo e ajudando maridos a serem melhores, esposas a serem melhores, e não terem tanta dificuldade como muitos tiveram e estão tendo em função dessa paternidade responsável, dessa maternidade responsável. Aí, Ariana, é muito importante
também a gente falar para as meninas e para os rapazes que você está noivo. Então, leia um bom livro sobre isso. Sim. Não é verdade? Sim. Inclusive, tem o Sexualidade de Barro, que é um livro fantástico, traz um esclarecimento incrível. Eu tenho falado desse livro, inclusive, desde do nosso último encontro e tudo. E é engraçado como o conhecimento nos liberta, né? É bíblico isso, João 8,32. Mas o conhecimento te faz ter uma proximidade. Segundo a neurociência, quando nós fazemos um ensaio mental de algo, por exemplo, uma entrevista de emprego, e você se imagina chegando lá, cumprimentando, como você vai sentar, como você vai se comportar. É como se o seu cérebro, quando você está vivendo aquilo, ele se sente mais seguro. Por que ele se sente mais seguro? Porque ele entende que é como se você já tivesse vivido aquilo. Então, baixa o nível de ansiedade. Então, quando eu estou com um casal que está ali há poucos dias do casamento, no atendimento pré-nupcial, muitas vezes eu finalizo ali com uma instrução sobre imaginar como vai ser a sua lua de mel. Imagina como você vai se comportar. Então, a gente trabalha algumas ferramentas. Eu achei fantástico, eu estava lendo algo no livro Sexualidade de Barro, que trazia uma instrução sobre o pensamento, sobre a forma com que você imagina. E é muito legal isso. Porque todos nós, pastor, temos na nossa mente um quarto sexual. É como se nós tivéssemos aqui na nossa mente um quarto do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com o dinheiro. São vários cômodos. Vamos fazer uma analogia, né? Mas quando o assunto é sexo, nós temos um quarto sexual, nascemos seres sexuais. E nesse quarto, nós estamos construindo essa decoração, esse ambiente, desde criança. Desde que fomos higienizados pelos pais, de alguma forma que doeu, que incomodou, ou desde que aconteceu alguma coisa desconfortável ou confortável. Tudo que é de forte impacto emocional vai ficando registrado ali no nosso ambiente sexual quando se trata de sexualidade. E quando vem esses jovens, né, que se casar, ou independente de serem jovens ou não, mas quando começam a vida sexual, a pessoa pensa, não, mas não sabe de nada, não entende nada. Mas, infelizmente, não é bem assim. Hoje, com a informação solta, né, com Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, TikTok, sei lá mais o quê, eu nem consigo acompanhar tudo. Eles vão tendo informações, enxurradas de informações. E muitas distorcidas, erradas, né? Adoecidas. Por isso que os pais têm por obrigação aprender o certo e sentar com os filhos e conversar sobre isso, né? Porque hoje, infelizmente, esses dias eu ajudei um pai e ele me compartilhou algo que me deixou tão preocupado. Ele estava fora, assim, ele perdeu o chão, porque a vizinha pegou ele, pegou a filha dele, acho que de 13 anos, uma de 8, com a menininha da vizinha namorando. E aí, quando ele foi levantar tudo o que estava acontecendo, ele descobriu que a filha dele estava tendo contato com vídeos de pornografia na internet, porque isso daqui é um problema sério hoje, né? É o mundo das mãos. E isso daqui desvirtuou a menina de tal forma que a própria menina estava perdida assim, e até ele estava querendo lidar com aquilo de uma forma errada, mas é uma criança que precisa de ajuda, já estava indo para o psicólogo e tal. Mas percebe? Então nós, pais, precisamos conhecer melhor e ter mais acesso, não é, ao coração dos nossos filhos, sentando para conversar, perguntando, não é? Por isso que eu gosto muito daquele pai, não é? Inclusive eu comprei um livro e eu não recebo nada por isso, mas você deveria comprar esse livro, é do Marcos Mion, é Pai de Menina. Eu vi o senhor falando desse livro e eu achei muito interessante. É muito interessante como ele está criando acho que a filha dele, não é? Ele sai, certo, com a filha de pré-adolescente para ensinar ela qual é o padrão de homem que ela deve procurar. Qual é o padrão de homem que ela deve buscar quando for casar. E aí é muito legal isso. O meu filho Douglas tem o costume, a Luísa tem 10 aninhos, ele tem o costume de sair com a Luísa para jantar num restaurante, e aí ele compartilha com ela valores do reino, princípios da palavra, fala uma série de coisas que a criança já precisa ir sabendo. E nessa saída, nesse almoço, nesse café, o pai ouve o coração dos filhos.
sabe o que está passando, e aí sim, vai ensinando de forma correta, de forma saudável, e aí vai blindando, vai protegendo com o conhecimento o coração dos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você precisa disso. Eu acho até, pastor Josué, que esse é o assunto mais importante entre pais e filhos. Porque eu penso assim, e é um pensamento meu, pode ser que eu esteja errada, mas depois de Jesus, eu acho que o assunto mais importante entre os pais e os filhos é o sexo. Por quê? É um assunto de maior intimidade, talvez, de maior constrangimento. Eu costumo dizer que é como tomar uma injeção, uma antitetânica, né? Uma vacina. Dói, constrange, mas imuniza, trata. Então é muito importante falar desse assunto. Eu falo sempre para os pais, não está preparado, não se sente confortável, se prepara, entendeu? Sim. Se prepara. Pensa numa pauta, deixa ali um rascunho, não tem problema. O assunto vai fluir, né? Quer ver Mas que tem que coisa se pode preparar. fazer? Compra um bom livro, um livro de preferência de uma editora evangélica e respaldado Isso, na palavra. biblicamente. Compra um livro legal, entendeu? Fala assim, ó, leia o livro e depois a gente conversa. E aí, eu vou te ajudar a tirar algumas dúvidas. Se nós não soubermos, nós vamos procurar. Então, às vezes, um livro ou um filme bom que você assiste, que tem a ver com isso, provoca uma discussão boa, uma conversa boa. E aí, vai ficando bem melhor. A gente vai protegendo os nossos filhos. Vamos blindando os nossos adolescentes. Se todos os pais fizessem isso, nós não teríamos tantos problemas como nós estamos tendo hoje. Nós temos princípios, né, sobre finanças, sobre Deus, sobre família. E nós temos princípios sobre sexualidade. Quais são os seus princípios sobre sexualidade? Sexo para você é no casamento? O que você pensa sobre masturbação? O que você pensa sobre a homossexualidade? Tudo isso tem que ser conversado com os nossos filhos. E eu sempre peço que sejam os pais os primeiros a levar esse assunto. Não o colégio, não outras pessoas, não o amiguinho, que sejam os pais. Porque eu falo que esse assunto estreita laços. Eu me lembro de situações que eu vivi na minha maternidade. Um dos meus filhos me chegou para contar uma história. E ele era um menino, adolescente, hoje ele é um adulto. Mas eu me lembro que ele tinha, sei lá, não me lembro a idade, 11 ou 12 anos. Ele chegou para contar uma história bem difícil de ouvir. Mas ele confiou a mim aquela história, sabe? E por mais que aquilo não me agradasse... E por mais que eu fiquei muito chateada, porque eu vi uma criança ali, eu não gostei muito, né? Mas eu acolhi ele. E não porque eu sou boa, não mesmo. Tenho muito que melhorar. Mas eu acolhi porque eu entendi que aquele assunto, que ele não escolheu naquele momento o pai para contar, mas naquele momento escolheu a mim, ele escolheu por quê? Porque ele tinha confiança. Então, isso estreita laço, sabe? Por mais que você não goste de algum assunto sobre sexualidade, sobre namoro, sobre a paixão dos seus filhos, acolhe, depois instrui. Porque quando eu acolho, no sentido de dizer, olha, eu quero te escutar, eu estou aqui para te escutar, conta comigo. Comigo não precisa ter segredos. Eu estou aqui, comigo você é livre de julgamentos. Então, quando você se comporta com esse movimento de acolher, o seu filho vai sentir a vontade para tirar uma dúvida ou para pedir uma orientação. E sexualidade é um assunto de família. E você falou uma coisa muito interessante, né? Quando nós trabalhamos no treinamento dos conselheiros, uma das coisas que a gente sempre passa para eles é que quem está sendo aconselhado precisa se sentir num ambiente seguro e precisa confiar no conselheiro a tal ponto de ele contar seus segredos, né? Então, é o que você falou, onde a pessoa percebe que se sente segura, ela abre a sua intimidade. Então, sem segurança, sem se sentir seguro, ninguém se abre. Por isso que é importante, às vezes, os pais, mas minha filha não se abre, mas você construiu essa relação de confiança, que gerou nela segurança. Tem pai e tem mãe que não constrói essa relação de confiança, gerando segurança nos filhos. Por isso eles não se abrem. Agora, mas se abre com a amiguinha, se abre com o amiguinho. Às vezes se abre com a psicóloga, exatamente por causa disso. Então, nós precisamos, quando eu falo para os pais, não é que nós precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos, é nesse sentido. Eu preciso ser tão amigo dos meus filhos que eles possam sentar comigo e confessar suas falhas, suas vulnerabilidades,
com a certeza que eles não vão ser condenados, Exato. julgados e banidos. Não, nada disso. Até porque nós somos pecadores também. Nós temos nossas falhas, nossas debilidades, nossas vulnerabilidades. E quando Deus me cura, é para que eu seja agente de cura para a vida dos meus filhos e de tantos outros filhos que precisam de um pai e nos adota como pais, certo? Glória a Deus. Mas Glória a Deus, uau. esses dias eu estava ajudando um casal e eu falei, poxa, isso aqui precisa, infelizmente, a gente precisa falar outra vez. Seria bom que a gente não precisasse falar mais disso, mas isso a gente precisa falar outra vez. Eu estava ajudando um casal, né? E ele disse assim, pô, pastor, eu acho que desde os 5 anos eu vejo pornografia, eu tenho problema com masturbação, hoje eu tenho menos, mas eu já fui um viciado. Isso me levou por caminhos tortuosos de imoralidade sexual. Hoje eu sou casado e hoje eu sofro de um problema chamado impotência. Não é? A gente precisa falar, e essa é uma das consequências da pornografia e da masturbação, né? Sim, a realidade, e é um assunto, pastor Josué, que quando você diz, já falamos, mas temos que falar, é isso. Uhum. Eu acho que o que é tão forte, o que Deus te chamou para fazer, que às vezes você fala, mas quando você fala de novo, eu aprendo uma coisa diferente, do mesmo assunto. Então, o assunto pornografia, que é um assunto que o Senhor, que eu e que outros pastores, homens, mulheres de Deus e alguns profissionais da saúde mental e saúde sexual têm falado, é um assunto muito sério. Repito, o consumo em pornografia diminui a quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudica a plasticidade neural, gera ansiedade social, corrompe um sistema que a gente tem aqui na mente chamado sistema de recompensa. Então, nós somos preparados, criados por Deus para plantar, esperar crescer e no tempo certo colher. Então é como se a pornografia ela desorganizasse isso. Por quê? Ela te leva para um dos maiores prazeres que um ser humano pode sentir, que é o orgasmo, de uma forma desorganizada e muito rápida, desordenada. Então, basicamente, o ser humano tem um ciclo de resposta sexual. A gente está no estado natural, então alguma coisa desperta o nosso desejo, que nos leva por um caminho de excitação, e da excitação você chega ao orgasmo. Do orgasmo tem um processo de resolução e você volta ao natural. E aí, nesse processo, que é o ciclo de resposta sexual, normalmente o homem tem uma ereção, normalmente ele começa a ter uma lubrificação natural saindo ali pela uretra do pênis, a mulher começa a lubrificar o canal vaginal, até algumas outras reações, mas quando sai desse estado natural, assistindo um filme de pornografia e vai para o estado de orgasmo, você não passa pelo ciclo. O entumecimento da ereção é errado, leva para um comportamento muito errado. Por exemplo, a masturbação. Por quê? O homem ele vai ali pressionar o pênis com uma força que nenhuma vagina vai ter, com uma velocidade que nenhum quadril vai ter. Não vai. Então ele está ensinando inconscientemente para o cérebro dele força, pressão e velocidade. Ele não vai ter sequer paciência de levar a mulher ao orgasmo, de estimular um clitóris, de esperar o processo de excitação da mulher. Fora que ele não vai se sentir saciado penetrando a vagina, porque ele vai querer a força da mão e nenhuma vagina tem a força da mão. E fora outras coisas, olha, para você ter uma noção, um homem ou uma mulher que consome pornografia, começa a desnudar as pessoas, vai ficando insaciável, então começa a ver a pornografia um homem e uma mulher, daqui a pouco vê um grupo, daqui a pouco vê com animais, daqui a pouco vê com crianças. É o ser humano, ele vai ficando insaciável. Inclusive, teve uma pergunta que me fizeram na caixinha de perguntas que eu abri no Instagram, e a esposa disse assim, ó, eu estou grávida, meu bebê está nascendo, vai ser uma menina, meu marido é viciado em pornografia. Será que eu confio em deixar minha filha com ele? Nossa. Aí eu não quis expor ela e nem ninguém, mas eu dei uma palavra, mas nem mexi nesse assunto. Mas aí os comentários, não é? Teve mulher que falou, olha, a pornografia, com tudo que ela oferece, é um grande estímulo para a pedofilia. Então, e é uma verdade, não é? É verdade. Por trás de pedófilos, por trás de maníacos sexuais, por trás de viciados sexuais, quase sempre estão viciados em pornografia. Não é isso?
quase sempre. E é tão forte isso, ouvindo a sua fala, que eu até fico pensando no coração dessa mãe, né, pastor? Meu Deus. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de um desenvolvimento de um ser humano que fica insaciável sexualmente, é como se rompesse um limite. O nosso sistema nervoso central, ele tem limites para produzir alguns neurotransmissores. É como se rompesse esse limite e, de repente, uma atividade sexual normal não sacia, irrita e gera naquele ser humano um nível de frustração muito grande. Ou seja, ele vai preferir a masturbação e a pornografia. Entrando nisso, ele vai sempre consumir mais. E quando chega nesse nível, infelizmente, há um risco desse pai conviver com essa criança assim. É claro que não dá para julgar isso. É claro que não dá para bater o martelo e falar, é isso. Não. Mas, basicamente, nós estamos falando de uma sequência de impulsos de satisfação, impulsos sexuais. Nós somos seres que nos movimentamos a partir de estímulo. Esses estímulos, eu falo que depois de Jesus, o maior poder que há sobre o movimento do nosso corpo é o cérebro. E o cérebro funciona a partir de estímulos. Então, quais os estímulos esse homem tem para ter prazer? Exatamente. Eu também ouvi ou li em algum lugar que 1 hora vendo pornografia, o homem recebe mais estímulos no seu cérebro do que os seus avós a vida inteira. E nós não fomos preparados para isso. Deus não nos desenhou para receber essa dose, essa carga de estímulo. Por isso que realmente vai dar curto-circuito, não é? Não tem... É a mesma coisa do que você ligar um aparelho 110 no 220. Aquele aparelho não foi desenhado para suportar uma carga de 220. Vai queimar, certo? Vai parar de funcionar. E aí vem o problema desse irmão, que agora está o quê? Sofrendo impotência sexual. Ou seja, a pornografia, a prática frequente da masturbação comprometeu a sua saúde agora mental em relação ao sexo. Nós temos uma ligação que chama genitoneural. Essa ligação, nós temos, basicamente, o nosso corpo, como funciona a partir de estímulo, se tem um estímulo genital, pode ativar uma ereção. Mas, normalmente, o funcionamento mais rápido é de cima para baixo, e não de baixo para cima. Tanto que, às vezes, tem homens que tomam sildenafila, tadalafila, Cialis, Viagra, e não tem ereção. Não tem. Como a Ariane, meu marido tomou, não teve ereção, como assim? É porque, normalmente, o correto do funcionamento do corpo é de cima para baixo. E o que acontece com o homem que desenvolve impotência sexual ou disfunção sexual, que é o mais correto falar, a partir do consumo em pornografia, né, do vício em se masturbar em pornografia? O estímulo dele está tão desorganizado que, muitas vezes, como ele não teve aquele impulso sexual, aquele estímulo de forte impacto, não vai ter resposta sexual. Porque a comunicação neural, genital ou genitoneural, ela está desorganizada. É como se ela fosse rompida. Então, não vai responder. O que a gente orienta para esse homem, né? Se ele quer ajuda e que ele queira, que ele deseja. O primeiro passo é cuidar do espírito. Porque ali também tem uma possessão demoníaca. Ali, tudo que a gente adora, idolatra, a gente atrai aquilo. E você, de alguma forma, um homem que está ali diante da pornografia, consumindo aquilo, ele está adorando aquilo. Ele está se alimentando disso. Né? Aquilo se tornou um ídolo. Então, primeiro, cuidar do espírito. Procure um pastor, procure um homem de Deus, confesse, peça ajuda, peça para ele orar com você. O segundo, cuidar desse corpo. Então, vai ser necessário cuidar da saúde desse corpo. E cuidar da saúde emocional. Então, esse homem vai precisar de psicoterapia, talvez de medicação. Alguns precisam tomar uma medicação para passar por um processo e desenvolver novos hábitos. Exatamente. E aí ele precisa de autoconhecimento para entender quais são os gatilhos, na verdade. De repente, poxa vida, tudo começou quando eu vi aquelas mulheres nuas na borracharia, naqueles calendários. Ou então, é uma música, dependendo da música que eu ouço, ou então, quando eu começo a escutar um conto erótico. Ou seja, qual é o gatilho? Entendeu? E você tem que evitar isso, fugir disso, não é? É verdade. Aí, tem um texto aqui na Bíblia muito interessante. Paulo disse assim, sede, Efésios capítulo 5,
Sede meus imitadores como filhos amados e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Primeiro de tudo, você tem que se amar, amar a Deus, amar o seu cônjuge. E o desejo de mudar é a grande prova de amor. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles. Então você precisa colocar, entendeu, longe dos seus olhos, você tem que se afastar de ambientes que te levam a isso. Entendeu? É muito hoje nós temos as redes sociais, né? E o TikTok hoje, por exemplo, é uma exposição exagerada de mulheres sensuais. O Instagram, dependendo de como você usa ele, o algoritmo vai te dar gratuitamente tudo aquilo que você não deveria estar vendo, porque esse é o teu problema. Não é? Esse é o teu problema. É que nem as pessoas que perguntam assim, pastor, é errado tomar um copo de vinho, uma taça de vinho com a minha esposa em casa? Eu digo, eu não vejo nenhum problema uma pessoa tomar uma taça de vinho, comendo um bom bacalhau, não vejo nenhum problema. Agora, se você foi alcoólatra, eu lhe aconselho não colocar nunca mais vinho no seu corpo. Por quê? Porque você teve um problema, você foi um alcoólatra. Já certo? Tem um caminho de vício, né? O caminho neural de vício. Exatamente. De Melhor repente, não, a taça de vinho vai simplesmente gatilho. Despertar, vai acionar algo em você e levá-lo, quem sabe, de novo, entendeu? Ao vício que você um dia foi liberto. Então, dependendo, você não deve nem ir num desfile de moda, se esse é o seu problema. Para você ter uma base, Ariane, lá na nossa casa de restauração de casamentos, na primeira noite, eu falo com as mulheres, vocês não se vistam aqui de forma sensual. Eu falo para elas, vocês coloquem uma camiseta se você trouxe uma roupa muito justa, porque aqui é um ambiente onde as pessoas vão ser tratadas exatamente sobre essa área. E, de repente, um dia eu vi uma mulher desfilando com um tipo de vestimenta que ela constrangeu todo mundo. Nossa. Sendo que ali tem muitos que estão ali exatamente por causa disso. Não ajuda, né? E não ajuda. Então, por isso que lá eu falo com as mulheres com muito carinho, com muito amor, mas eu explico para elas. Não pode, porque aqui é um ambiente muito sensível, principalmente nessa área. Bom, nós já falamos aqui sobre sexo no início do casamento, nós já falamos sobre essa questão da pornografia, e agora eu quero abordar com você um outro assunto que para mim é tão importante quanto, que é o sexo na gravidez, não é? E a sexualidade da mulher pós-gravidez. E nós temos sido procurado por muitas mulheres. Olha, meu marido, eu estou grávida e meu marido não quer mais ter relação sexual comigo. Ou então, depois que meu filho nasceu, meu marido não quer mais ter relação. Ou então eu perdi o desejo. E aí? Bom, é importante só lembrar que no período em que a mulher fica grávida, podem acontecer dois fenômenos. Ou essa mulher vai ter um aumento de libido e muita vontade de fazer sexo, e está tudo bem. Se não tem contraindicação do obstetra, então ela pode continuar com uma vida sexual ativa. Aliás, é muito saudável, porque quando uma mulher faz sexo e ela tem orgasmo, ela produz uma súbita de dopamina e de outros hormônios do bem. Então, o sexo na gravidez é muito saudável se não tem contraindicação. Mas ela pode também ter uma queda de libido. A mulher, ainda não estou falando do marido, mas a mulher ela pode ter tomar raiva do sexo, não querer o sexo. E às vezes o homem perde um pouco o desejo porque o homem é atraído pelo que vê. E a mulher, de repente, dá uma engordadinha, perde um pouco o formato que ela tinha do corpo. E tem uns maridos imaturos que pode, né? Se afastar, não saber lidar. Então, assim, a mulher perdeu o desejo, é importante ela se esforçar para estar ativa sexualmente, se não tem contraindicação, tá? Nós não vivemos só pelo desejo. Quando eu sou casada, eu assumo uma responsabilidade sexual com o outro.
Então, uma mulher que... Eu já ouvi, né, pastor José? O senhor provavelmente ouviu muito mais que eu. São muitos anos ajudando casais. Mas mulheres que falam assim, eu não estou com vontade, eu não vou fazer. Não funciona assim. Não funciona assim quando você decidiu casar. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 7, do 3 em diante, que meu corpo é do meu cônjuge, o dele é meu. Então, eu preciso ter essa responsabilidade. Lá diz que eu não posso ficar muito tempo sem ter um momento de intimidade com meu marido, né? A não ser por comum acordo e por pouco tempo. Então, é importante você se esforçar. Agora, Ariane, estou grávida, até tenho vontade, mas meu marido não quer. Meu marido está correndo, não está mais animado. Isso pode acontecer? Sim. A primeira coisa é ter uma conversa sincera, né, pastor José? Chamar esse homem e falar, olha, eu mudei, é só um período, mas eu te desejo seu corpo, eu desejo me sentir amada. Então, vamos nos esforçar para ter uma vida sexual ativa. Esforcem-se, porque é uma fase delicada. Agora, também tem algumas situações, pastor José, em que a mulher tem um descolamento de placenta ou tem alguma situação que ela não pode ter relação sexual. E aí, esse marido vai ficar 9 meses sem ejacular? Nunca, isso não vai acontecer. É uma questão totalmente irreal. Por quê? Um homem saudável, ele produz de 100 a 200 milhões de espermatozoides por dia. Pode chegar até 200 milhões por dia. Um homem saudável, normalmente, ele acorda com ereção todos os dias. Alguns dizem que é ereção do mijo, mas não é verdade, não, Vai fazer xixi que passa. Não é bem assim. Se fizer xixi e passar, ok. Mas é uma produção, a gente chama isso de pico de produção de testosterona. Que geralmente acontece pela manhã. Pela manhã. Em alguns casos, pela madrugada. Eu já tive paciente que falou, meu Deus, meu marido, 3 da manhã, acordou arrancando a roupa. É louco, safado. Não, é realmente uma pulsão. É um alto nível de produção de testosterona, é um pico que pode acontecer mais ou menos nesse período. Seja pela manhã ou pela madrugada. E o que acontece com esse homem que a mulher está ali proibida de ter relação? Esse homem, infelizmente, se ele não tem a gente costuma dizer que é uma harmonia sexual, ele vai para a pornografia ou ele vai para a masturbação. Porque ele não vai suportar, ele pode ter inchaço de bolsa escrotal, ele pode chegar a ter febre, dependendo da quantidade de dias que ele está sem ejacular. E ele vai ficar insuportável, nervoso, e não é porque ele é mau. É porque Deus criou um homem e uma mulher seres sexuais, que produzem hormônios sexuais. Então, o que eu oriento para esse tipo de situação? Entre em um acordo para ter harmonia sexual. E o que é harmonia sexual? Faz uma massagem peniana nele, faz uma gracinha. Se vocês praticam as carícias orais, faz uma carícia oral. Mas não é bom que o homem passe mais do que 3 dias sem ejacular. Não é saudável. É claro que vão ter exceções, um paciente diabético, um paciente que já está com mais de 60 anos, tem exceções. Mas abaixo de 50 anos, sem nenhuma patologia, sem tomar nenhum tipo de medicação que oprime essa produção hormonal, o ideal é que esse homem não passe mais do que 3 dias sem ejacular. Então, entre em acordo. E também, agora, eu estava conversando com a doutora Juliana, é muito importante as mulheres estarem atentas se elas estão com os seus hormônios em dia. Às vezes caiu a produção de alguns hormônios, principalmente com o passar do tempo. E tem mulheres que acham, eu acho que eu não tenho mais interesse. E às vezes não é que ela não tem mais interesse, tem alguma coisa no corpo dela que não está funcionando ou produzindo como deveria. E outra coisa que seria importante a gente alertar as mulheres é que quando nasce o bebê, elas acham que agora 100% da atenção, do foco, tem que ser a criança. E aí elas esquecem que o marido precisa dela tanto quanto a criança. E aí tem maridos que se sentem abandonados. E aí? Eu costumo dizer que a mulher, essa questão hormonal, inclusive, pastor José, é importante, só um alerta. Quando a mulher está amamentando, quando ela tem um bebê, tem um hormônio chamado prolactina, que ele sobe. Quando esse hormônio sobe muito, a testosterona desce. Tem até alguns homens, viu, pastor José, que desenvolvem assim, uma mama dolorida, um homem mesmo com a mama mais avantajada. Normalmente, esse homem, quando faz o exame, descobre que tem uma alteração de prolactina. É raro entre os homens, mas acontece. Assim como acontece o câncer de mama em homens também. Nem se falam disso, né? Mas o que o pastor José falou é sensacional.
temos que ficar alerta, atenta aos hormônios. Agora, uma mulher que está amamentando, ela não vai poder fazer uma reposição hormonal. Ela vai precisar ficar com aquele período onde vai ter uma preguiça, um cansaço, tem um bebê chorando, tudo mudou, ok. E está tudo bem. Diminuir a frequência nesse período é aceitável, mas não ter uma frequência não pode acontecer. Passou o período de resguardo, o médico te liberou para voltar à vida sexual, use um bom lubrificante, use um excitante, existem produtos que auxiliam no processo de excitação, mas vá para a sua intimidade, decida, vá comprometida a ter prazer. Então, Ariane, eu tenho medo do meu bebê acordar, Ariane, eu estou com medo do bebê chorar, amamenta, coloca para rotar, coloca de lado, faz uma oração, eu brinco, viu, pastor? Eu falo assim, faz a oração de Adão, a oração que Deus fez em Adão para tirar Eva da costela, sono profundo, mas vai para aquele momento, porque é muito sério, precisamos entender que a responsabilidade sexual é dos dois. Então, não estou com vontade, mas toma um banho, passa um óleo no corpo, dá uma despertada naquele corpo e vai. Porque é importante, o sexo aproxima. Meu pai, eu sempre falo isso, né? Talvez você já ouviu falando sobre isso. Meu pai dizia assim, comer e coçar depende de começar. É eu verdade. falo então, comer e coçar e namorar depende de começar. É verdade. Não é verdade? E aí é o que você falou, não é? O sexo tem muito mais a ver com a mente, não é? Com a mente. É claro, se você alimentar um tipo de pensamento negativo, contrário, realmente não gosto, não é bom, não quero, não é interessante, você vai acabar realmente não gostando, não achando que é interessante. Agora, se você começa a dizer, não, é bom, é importante, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o meu marido, isso aqui é um presente de Deus para ser desfrutado, você acaba também condicionando o seu cérebro e entrando num estado emocional rico de recursos nessa área. Então, você precisa trabalhar a sua cabeça. Né? Precisa trabalhar a sua cabeça. E aí, eu fico imaginando minha mãe. Minha mãe, ela teve 9 filhos. Uau! E nunca deixou de namorar com meu pai. E ela conta até uma história que meu pai morreu, tipo assim, na sexta-feira, mas de quinta para sexta eles tiveram relação sexual. Entendeu? Que gracinha. Então, ela fala, ela sempre falou sobre isso. Ela nunca deixou o meu pai viajar sem que eles realmente nutrissem o coração, a alma, um do outro nessa área sexual. E ela teve 9 filhos. Agora, tem mulher que tem 2 filhinhos, acha que, meu Deus, é o fim do mundo. Não, irmã, não é o fim do mundo. E entra a idolatria aos filhos, né, pastor? Exatamente. Que é uma guerra nos relacionamentos. Exatamente. Tem muitas mulheres que idolatram os filhos. Eu me lembro do nascimento da minha segunda filha, que tem 12 anos hoje, a Radassa. Eu passei por uma situação muito delicada e emocionalmente. Hoje eu entendo que poderia até ter sido uma depressão pós-parto, não cheguei a ter certeza disso, mas assim, eu me derramei em Jesus mesmo, mas eu me lembro que eu não tinha coragem de deixar a Radassa com ninguém. Então a Radassa, os primeiros meses dela, eu virei uma mãe em cativeiro materno mesmo, porque para mim ela era um bebê que ia quebrar, ela era um bebê que... minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos, eu não tive rede de apoio, eu tive que me virar mesmo. Mas às vezes o Dantas falava assim, não, pode deixar que eu vou lá e pego. Não, pode deixar. E eu cometi erros que assim... E olha que não tem muito tempo, tem só 12 anos, né? A gente está em constante evolução. Mas quando nasceu a Marissa fez 8 anos. Era totalmente diferente, porque eu olhei para aquele ambiente que eu precisava melhorar com a Radassa, fui melhorando com a Radassa, e quando a Marissa veio, eu falava, não, por favor, pega, dá banho, faz. Eu viajava e eu fui tendo uma maternidade saudável, centrada, equilibrada, mas não idolatre os seus filhos, porque eu passei por um período meu que eu sei que em algum momento eu coloquei a Radassa no altar. Com medo, insegurança. E isso para o casamento tem duas é pesado. coisas que eu acho assim engraçadas, né? Uma delas é que as grávidas pensam que estão doentes. e a minha esposa sempre dá umas bronquinhas nas grávidas. Minha filha, gravidez não é doença não, levanta, vamos. Gravidez não é doença, esse é um ponto. Outra coisa que você falou que o bebê quebra, pelo contrário, né? Bebê é que nem
boneca de borracha. Eu fico vendo aí, eles caem, levanta e tal. As mães com mais experiência pega, vira, dobra e tal, isso aqui, né? Não quebra, não quebra, não. Não quebra, não precisa ter medo. É verdade, nós estamos falando aqui de movimentos adequados, não estamos falando de deixar a criança cair no chão, nada disso, né? Mas eu fico vendo como que a Rose, por exemplo, que é uma mãe bem experiente, ela pega a criança e mexe, vira e tal, e uma mãe talvez ficaria ali que se fosse de vidro, não é? Então, não tem esse problema. Então, o que os casais precisam entender é que o sexo ele é tão importante quanto almoçar, quanto jantar, quanto beber água, quanto dormir. É uma necessidade vital. Né? É uma necessidade vital. E é uma bênção quando você sabe desfrutar disso. Né? É uma bênção quando você sabe desfrutar disso. Agora, existe o outro lado também. Esses dias eu falei para um marido, falei, olha, eu melhorei muito essa exigência e cobrança sexual o dia que eu entendi que o sexo não é tudo. Né? Tudo é Deus na nossa vida. Né? Então eu disse, olha, de repente eu falei, peraí, será que eu não estou idolatrando isso? Será que eu não estou colocando isso em um lugar que não é dele, não é do sexo esse lugar? Então eu sempre digo para os maridos o seguinte, é importante, é necessário, faz parte, eu devo sim cultivar. Mas se eu precisar ficar 15 dias por algum motivo que justifica, eu não vou ficar louco, eu não vou brigar com a minha mulher, e nem ela vai brigar comigo. A gente entendeu que tudo na nossa vida é Deus. Então, quando você alcança esse nível de maturidade, o sexo fica muito mais interessante. Porque tem cara que acha, não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, eu tenho que fazer. Mas não tem que fazer. Não tem que fazer. Não é? Tem que ter equilíbrio. Eu acho que o desejo... Por que a Bíblia fala de domínio próprio? Por que isso é tão forte na palavra? Deus nos deu corpo, alma e espírito e nos deu sabedoria para dominar os três. Ele nos convida como filho para governar isso. Então, eu estou com um desejo, estou com uma vontade. Eu brinco, né? Eu falo, a gente não sente vontade de fazer o 2, abaixa a calça na calçada do vizinho e faz o 2. Nós temos o quê? Domínio. Então, é necessário entender que, como o senhor disse, preciso ficar 15 dias, vou fazer uma viagem. Vai sobreviver. E é necessário que você passe por esses momentos. Porque, por exemplo, uma mulher quando ganha bebê, 40 dias. E às vezes a mulher vai fazer uma massagem no marido, ele vai se aliviar, ok, mas e se não? Ele vai ter que sobreviver. E aí eu acho muito legal, né, Ariane? Assim, é claro que eu tenho 58 anos, não tem como eu ensinar e exigir isso de um jovem marido de 25 anos, 27 anos. Mas é muito legal quando o casal ele atinge uma maturidade aonde, por exemplo, a mulher está menstruada. Fala, não, você não se sente confortável, então eu vou te dar o mesmo carinho, certo? Sem sexo, quando eu te dou, quando nós estamos bons para o sexo, prontos para o sexo, sem nenhum impedimento para o sexo. Eu acho que essa é a maturidade, né? Quando o cara ama, os dois se amam e estão tão maduros que, mesmo não podendo praticar o ato sexual, eles continuam amigos, continuam um querendo bem o outro, continua um dando amor, abraço, carinho, aconchego para o outro. Então, é esse nível de maturidade que a gente tem que buscar. Como você falou, tem gente que pensa que o mundo vai acabar amanhã, pô. Nossa, é uma dependência, né? Eu falo que é dependência sexual de amor. Exatamente. Poxa vida, mas o mundo não vai acabar amanhã. Amanhã você faz sexo o dia inteiro, se for necessário. Então por que às vezes aí tem mulher que fala para mim assim, pastor, quando eu não posso ter relação, meu marido se fecha, fica bicudo, me maltrata. É falta de maturidade, né? É falta de amor, é falta de respeito. Equilíbrio, né? É falta de equilíbrio, você está me entendendo? E como eu vejo algumas esposas que, às vezes, mesmo não estando com muita vontade, mas por amor, por respeito, ela se esforça, a coisa começa e depois fica legal. A minha esposa, eu fico vendo ela aconselhando mulheres. Às vezes eu também, ela fala, às vezes eu não estou com essa vontade toda do mundo, não, certo? Mas é importante para o meu marido
marido eu amo, vou me esforçar. E depois ela fala, pô, depois você começa, a coisa acontece, fica legal, você fala, poxa vida, por que eu estava tão, assim, não querendo, sendo que é uma coisa tão boa? Isso é maturidade, isso é amor. E os casais precisam alcançar esse nível de maturidade. Bom, eu acho que esses 3 assuntos já vão ajudar bastante, não é verdade? Então, olha, não deixe de seguir a Ariane. Ela tem um canal no YouTube, também tem um trabalho muito bem feito no Instagram. Passa para eles, quem quiser te seguir aí. É Ariane Marques, ARYANNE. ARYANNE. Ariane Marques lá no Insta, na página inicial, lá tem várias informações sobre produtos, tem link de vídeos, a gente trabalha com Você trabalha com produtos, né? E esse é outro assunto muito interessante, porque tem gente comprando coisas erradas no lugar errado. E fala um pouquinho desses produtos que você... Vou pedir para o Pedro colocar aqui embaixo, tá? Tanto o link do YouTube, né, do canal da Ariane, e colocar também o endereço do Instagram, certo? E o WhatsApp, né? Para quem quiser depois também até procurar esses produtos. Eu trabalho com uma linha que auxilia na saúde, prazer e bem-estar sexual. Então, é uma linha específica para o casal. Então, nós trabalhamos com produtos que vão auxiliar, por exemplo, tem um produto que é fantástico, auxilia o homem na questão da vasodilatação do pênis, na qualidade de ereção. Então, é um homem que auxilia o homem, é um produto que auxilia o homem na questão de disfunções sexuais, controle ejaculatório. É fantástico, é para uso diário. Então, é importante o homem passar antes de dormir. Não pode ter relação com ele, que é para dormir ali na região íntima e tratar aquela região. Então, tem excitantes, tem lubrificantes para mulheres que entram na menopausa, não lubrificam mais, mulheres que tiraram o útero, né? Então, é muito importante. São produtos, pastor, que ajudam muito. E todos com a intenção de ajudar o casal no prazer. Ótimo. Né? Então, é só você entrar lá no Instagram, mandar um direct lá e a equipe da Eleu... porque a Eleu faz parte da sua equipe. A equipe da Ariane vai te atender. Você ainda continua atendendo na clínica ou a demanda de trabalho, de palestras, está te impedindo de fazer isso? Eu ministro palestras no Brasil inteiro, em igrejas, em empresas, né, para casais, mulheres, mas o atendimento eu parei já há alguns meses. A gente indica profissionais cristãos que atendem na área, mas o atendimento clínico, por enquanto, a gente não está atendendo, não. Talvez ano que vem a gente volte aí com alguns atendimentos aleatórios, mas estou focada agora realmente num período de estudo, estou fazendo algumas atualizações. Ótimo. Então, ótimo. Tem novidade boa vindo por aí. E também, se você não fez o curso... O Método Mais, você... Agora em dezembro vai abrir uma nova turma, né? Isso, vai abrir uma nova turma, aí você pode se inscrever, porque também é todo um curso com muitas horas de instrução, e ela entrega muitas ferramentas poderosas para você potencializar sua vida sexual. Ariane, foi muito bom nós estarmos aqui, espero você outras vezes aqui no nosso podcast, tá bom? Deus abençoe, obrigada, e manda meu abraço para a família toda lá. Manda sim. Deus abençoe você, sua casa e sua família, e lembre-se, você nasceu para vencer e você nasceu para dar certo. Se você não deu o seu like, dá o seu like aí, se inscreva no meu canal, deixa a sua pergunta, de repente eu faço um outro podcast com a Ariane para responder as perguntas que você vai deixar aqui, ok? Se você faz a sua pergunta e a gente responde, a gente está ajudando muitas pessoas com essa mesma dúvida. Então, se inscreva no meu canal. Por quê? Quando você se inscreve no meu canal, nosso canal cresce e a mensagem vai para mais longe. Por isso que eu quero que você se inscreva no meu canal. E lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast, todos os dias, às 11 horas.